José Leonardo mostrou que é bom de garfo igual Flo-Flo. Enquanto saboreavam a bananinha, a babá ofereceu um bolinho e a reação dele surpreendeu a Virgínia. Confere esse momento fofíssimo. Dá tempo meu menino comer, que meu menino gosta de comer. Olha lá, ó. Aí. Isso, meu menininho gosta de comer, né, meu filho? Né, vovó? Ó. Gente, você consegue fazer, Flor? É, olha lá, Zé Leonardo, o menino mais bonito do mundo, ó. Gostoso. Ó, mas come a banana, vovó, ver. Come a banana. Banana. Aí, vai. Eita. É, pode comer. Come tudo. Depois vovó dá mais.